Olá, meus amados, mais uma vez Uricelli, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo a todos. Agradeço a vocês que têm assistido os vídeos até o fim, têm dado like, têm compartilhado em suas redes sociais. Que vocês possam demonstrar o carinho que vocês sentem por aqueles compartilhando esses vídeos, para que eles também possam ter acesso às verdades da qual lhes é negada dentro do sistema religioso. Eu quero responder a dúvida de uma pessoa que me perguntou no WhatsApp a respeito do eu ter comentado que Arruxo era filho do homem, que ele nasceu em carne e que ele não foi gerado pelo Espírito, porque Moisés ele levanta a serpente no deserto e diz, assim como o filho do homem, assim como levantou a serpente, assim será o filho do homem. Ali ele está passando algumas mensagens, não somente de como ele morreria. O filho do homem ele assumiu a forma humana. Ele nasceu como homem, porém ele era puro em essência. Ele não tinha o DNA da serpente. Só nós temos o DNA da serpente e o DNA divino. Porém, o Pai ele veio para nos direcionar de volta para casa. Mas espero que a pessoa se sinta respondida, tenha entendido a mensagem. Porque o meu propósito aqui hoje é falar a respeito do batismo, que é um tabu, e muitas pessoas acreditam que ele ainda está em vigor nos dias de hoje. Na verdade, o batismo não era para estar em vigor nos dias de hoje. Eu tenho esse meu livro aqui, 613 Leis de Moisés. E um desses preceitos é exatamente o batismo. E existiam diversas formas de batismo. Tinha um batismo de lavar as mãos, de lavar os pés, o banhar-se por inteiro. Eu vou pegar um aqui. Uma das formas de batismo, não dá para ler todo. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu estou na página certa, né? Aqui no 109, está falando exatamente de um. E aqui diz assim: se o sistema de purificação para todos os casos de impureza, imersão em água, lavará em água toda a sua carne, através da Shemuá. Sabemos que este é o lavar que está escrito. E está escrito, levantar-se de todo o corpo de uma só vez. De uma só vez. Ou seja, o batismo ele é um dos preceitos da lei de Moisés. Ele é um dos preceitos da lei de Moisés. Tanto o costume, o hábito deles lavarem muito as mãos para se tornarem mais puro, mais limpo. O lavar o pé, o lavar os pés também era uma outra forma de batismo. E esse batismo, que é o de imersão e levantar o corpo de uma só vez da água, rudimentos. São rudimentos. Hoje não era mais para estar em vigor. Eu estava já uns 45 minutos desse vídeo anteriormente, quando de repente minha esposa liga porque eu esqueci de pôr o aparelho no modo avião. E de vez em quando isso acontece. Eu esqueço de pôr o aparelho em modo avião e perco tudo e tenho que refazer. Mas o problema não é das pessoas que me ligam, é eu que esqueço de pôr no modo avião. Então, assim, eu perdi 40 minutos de vídeo. E eu quero trazer para vocês aqui algumas informações a respeito do batismo, que não era para estar em vigor, mas que as pessoas defendem como se fosse algo que foi dado pelo Criador para ser obedecido. Foi dado pelo Criador por aquele período da lei. Tanto é, e aí tem pessoas que dizem assim, eu guardo os 10 mandamentos. Porém, continua
realizando algumas coisas que são preceitos de leis que já foram há muitos anos cumpridas por Yahushua e abolidas. Quando ele cumpriu, quando ele disse está consumado, acabou. Consumou, acabou. É a mesma coisa, eu tenho água aqui. Na verdade, água com alho. No momento em que acabar, acabou. Isso foi o que a Yahushua fez. Enquanto existia isso aqui, enquanto existia água, tudo bem, mas agora não tem mais, a fonte secou. E a Yahushua, ele veio em cumprimento de toda a lei. Nós vamos olhar alguns textos, e aí tem pessoas que dizem assim, eu guardo os 10 mandamentos. Beleza. Elas não estão mais em vigor hoje também, mas tudo bem, beleza. Aí você me mostra onde é que o batismo foi determinado. Se esses 10 mandamentos é o mais sagrado para vocês, me mostra onde é que o Criador... Ah, mas Yahushua foi batizado por João. Assim por agora. Mas nós vamos ver, de acordo com os textos, vocês tirem as suas conclusões. Vocês tirem as suas conclusões. Tirem as suas conclusões. Diante dos textos que nós vamos ler aqui. Mateus 21, 25. É tão triste, pessoal, quando a gente já está finalizando o vídeo e de repente uma ligação vem e corta tudo. E o vídeo se perde por completo. Mas tudo bem, Mateus 21, 25. Ela precisava falar e eu precisava atendê-la, senão ia ficar aí até porque ele corta o vídeo de fato. Diz assim, Mateus 21, 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditas nele? Se dissermos do homem é para temer, se dissermos do homem é para termos o povo, porque todos disseram João tinham João como profeta. Então, de quem era o batismo de João? Dos homens. Dos homens, e eles só não falavam porque eles temiam o povo. E se eles disserem do céu, então por que não criam? Eles mesmos não criam no batismo. E aí, João, ele tinha provavelmente autoridade para isso, porque, primeiro, filho de Zacarias, sacerdote do templo. E aí ele vem e ele prefere se afastar de todas aquelas tradições religiosas e vai ao deserto para anunciar o arrependimento, porque havia chegado um ano aceitável, o reino dos céus. Então ele se desloca ao deserto. E lá ele começa a anunciar o arrependimento, a vinda do reino de Yahweh. E muitas pessoas vão após ele. Abra sua Bíblia agora, Marcos 1, nós vamos avaliar os versículos. Marcos 1, e você depois tire suas conclusões. Marcos 1, 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Lembra que no vídeo anterior a esse que eu falo a respeito do pecado, Moisés estava dando ali a orientação ao povo quando eles pecassem, o que eles deveriam fazer. Quando eles pecassem e isso fosse conhecido de todos, para que isso fosse conhecido de todos. Quando eles pecassem, era necessário que em coletividade levasse um novilho e o sacrificasse e o oferecesse em frente à tenda. Peraí, deixa eu abrir.
Deixa eu abrir. Porque é Levíticos 4. Levíticos 4. É simples. Aqui Moisés está orientando o povo com relação ao pecado. Aqui um vídeo, o batismo, o pecado, Santa Ceia e outras coisas mais, está tudo ligado. É como se fosse... Não tem como falar de um sem entrar em detalhe, né? Sem mencionar o outro. Por isso que no vídeo anterior eu fiz menção disso, do batismo. Diz assim: e o pecado que cometerem for notório, a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará diante da tenda da congregação. Aí aqui João está batizando com relação a quê? Ao arrependimento. Ao arrependimento, não mais precisará ser levado novilho, mas aqui João está anunciando um arrependimento. Para quê? Remissão de pecado. E para que se ofereceu o novilho? Pelo pecado que havia cometido. Então, vamos avançar. Tem mais um texto para ler, Lucas 7, 29. Marcos Lucas. Lucas 7, verso 29. Vocês anotem, tirem as suas conclusões. Não fique com o que eu digo, mas vocês mesmos podem tirar suas conclusões. Todo o povo que ouvir... É isso mesmo? Lucas 7, 29. Desculpa que minha garganta está muito ruim. Todo o povo que ouviu, até os publicanos reconheceram a justiça de Iarro, tendo sido batizados com o batismo de João. Então eles não falaram que aquele batismo ali era de João, porque eles temiam ao povo. Se dissermos que é do homem, mas eles temiam o povo. Né? O povo estava lá, se eles dissessem, o povo talvez linchasse eles. Mas aí eles não falaram. E aqui Yahushua está dizendo que até os publicanos acreditaram na justiça de Iarro e foram batizados no batismo de João. Agora abre sua Bíblia em Atos 18, 24 e 25. Atos 18, 24 e 25. Abriram? Se não abriram, anotem e examinem. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era instruído no caminho de Yahushua, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Yahushua, conhecendo apenas o batismo de João. Então, não é porque Yahushua já havia morrido que eles já tinham deixado essa prática, esses rudimentos. Eles não haviam deixado esses rudimentos. Até porque eram ensinamentos milenares. E aí, se eu que só tive 21 anos no meio religioso e estou cheio de contaminação, cheio de palavra de blasfêmia, imagina você nascendo e sendo ensinado desde a primeira palavra que você pronuncia depois do papai e mamãe. Eles tinham esse hábito e após o sacrifício de Yahushua no madeiro, eles ainda, alguns, tinham esse hábito e queriam praticar. Mas nós vamos ver os textos. Não dá para tirar esses hábitos de uma pessoa de uma hora para outra. Vamos pular para Mateus 3, 15. Mateus
3, 13 e 15, aliás. Mateus 3, 13 e 15. Por esse tempo dirigiu-se Yahushua da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Até Yahushua, enquanto andou aqui, por ele estar debaixo da lei, ele foi batizado segundo o costume dos homens, segundo suas tradições, para cumprir toda a lei. E olha que era lei dada a Moisés, era uma lei diferenciada. Era diferenciada essa lei. Mas até Yahushua foi. E aqui ele continua. Ele, porém, de sua dia dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João Batista está respondendo, né? Perguntando. Mas Yahushua respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir todas as escrituras. Então, toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Yahushua saiu logo da água. Saiu de uma vez. Como foi falado aqui no preceito 109 dos 613. O preceito 109. E mesmo que você creia no 10 mandamentos, ele também não te ordena a ser emergido em água. Isso nada mais era do que para aquela época. Mas todas as práticas religiosas que hoje são realizadas nos templos, elas vêm desses preceitos aqui. Há uns que têm o hábito de jejuar. Há outros que têm o hábito de subir monte. E cada um desses hábitos, cada uma dessas doutrinas é aqui, 613 preceitos. Tem a questão de alimento, está aqui também. Então, mas vamos avançar. Eu estou com pouca iluminação aqui, o tempo está nublado. João 4, 1 e 2. Evangelho de João 4, 1 e 2. A mensagem da promessa dada por meio de João. Quando, pois, Yahushua veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Yahushua, batizava mais discípulos que João, se bem que ele mesmo não batizava, e sim seus discípulos. Então, você vê aqui, Yahushua ainda está vivo, só que Yahushua ele estava se destacando dos seus discípulos. É como se ele estivesse desenvolvendo agora um outro ministério, e os discípulos começaram a desenvolver o ministério do qual foi chamado. E Yahushua estava fazendo outras coisas. Yahushua estava se envolvendo com outro ministério, com outras coisas. Enquanto isso, seus discípulos estavam batizando, assim como João. Seus discípulos ainda batizavam como João. Porém, Yahushua ainda se encontrava vivo. Então era necessário cumprir toda a lei. E aí, por conta disso, ficou mais difícil ainda. Ele está vivo e ele está também, através de seus discípulos, realizando batismo. Porque ele mesmo não batizava ninguém, porém quem batizava era seus discípulos. Mas vamos ver textos. E eles faziam isso porque aquela prática de batismo ainda estava em vigor, a lei ainda estava em vigor. E Yahushua ainda não havia morrido para que a lei fosse abolida, para que a lei tivesse sido consumada. Vamos ver texto.
Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos sim que esse texto é forjado, mas já que esse texto se encontra, então vamos falar a respeito. Primeiro, ide por todo mundo, batizar todas as nações. Primeiro, não tinha todas as nações. Tinha ali algumas, poucas pessoas, poucas nações. Não era nem 10% do que hoje nós conhecemos como nação. E aí nós vemos que Yahushua tinha uma preocupação muito grande de ir e anunciar aqueles que eram da casa de Israel, aos perdidos da casa de Israel. Essa foi a ordem que ele deu aos seus discípulos. Todas as nações eram a casa de Israel. Se você não tinha pensado nisso, reflita agora. Ele designa os seus discípulos para irem em encontro dos perdidos da casa de Israel. Então toda a nação nada mais era do que a nação de Jacó. Porque se eu ficar falando em Israel, você vai pensar que é esse Israel falso que existe hoje. E aonde tivesse esses que eram descendentes de Jacó, das 10 tribos, das 12 tribos, que eram descendentes de Israel, Israel, Jacó, não país, Israel, Jacó, não Israel denominado país, que só foi ser declarado um país em 1948. Então nós vamos ver mais textos. E você tire suas conclusões. Efésios 4, 5. Agora já entramos, a partir de agora, nós vamos viver a realidade que é do tempo presente. Não mais a realidade do tempo, do rudimento. Aquelas práticas que lá se faziam enquanto Yahushua ainda estava vivo, estavam em vigor, mas hoje se tornaram rudimentos. Até porque tudo quanto estava escrito no Antigo Testamento era aquilo que havia de ser cumprido através da vida do Filho. Tudo apontava para ele. Vamos olhar aqui Efésios 4, 5. Efésios 4, 5. Há um só Senhor. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ou seja, há um só Salvador, há uma só fé e há um só batismo. Aqui não entra 3 deuses. Aqui não entra 3 deuses conforme Mateus 28 lá nos direciona. Pai, Filho e Espírito Santo. Não cabe. Não cabe. Há um só Senhor, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aí ele diz aqui embaixo, há um só Deus, vou ler como está escrito, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Uau! Yahu está em todos nós. Então, aqui não cabe também o batismo segundo os preceitos do judimento, porque lá existiam diversas formas de batismo. Uma das formas era Shemuá, que era ao levantar-se, ao ser imergido em água, levantar de uma vez por todas. Eu acho que é isso que fala, eu estou falando de cabeça. Eu só lembro a palavra Shemuá. Eu nem fui procurar saber o que significa essa palavra, depois eu vou dar uma olhada. Eu só sei que está se referindo ali a uma imersão em água e levantar-se de uma só vez o corpo todo. Então isso não é o batismo? Sim, se encontra no rudimento. Rudimentos. Por exemplo, uma coisa que não se utiliza mais é pombo-correio para levar correspondência. Nem se põe mais carta dentro de garrafa.
Nem sei se isso existiu, mas alguns filmes trazem isso como realidade. Vou botar uma carta aqui, mas é para alguém encontrar. É uma carta sem destino. Tem remetente, mas não tem destinatário certo. Pode ser qualquer um que o encontrar. Máquina de escrever hoje não se é mais feito o uso dela. De repente tem alguns escritores de livro que gostem, mas provavelmente não são pessoas abaixo de 50 anos. Mas são rudimentos que não se usa mais. Não está mais em vigor. Então, vamos avançar em mais alguns textos. Hebreus 6, 2, 1. Hebreus 6, 1, 2. Nós temos que ficar atento ao que diz as Escrituras. E a minha garganta está piorando. Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Arro, deixemo-nos levar para que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Yahweh. É o que aqui, pessoal? Como é que é? Vamos ver de novo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Yahushua, deixemo-nos levar para que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, não lançando de novo a base do arrependimento. De obras mortas e da fé em Yahushua. O 2. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o que é rudimento de obras mortas? Arrependimento de obras mortas, batismo, imposição de mãos. Tudo isso se encontra nos 613 preceitos de Moisés, que dizem que essas leis foram abolidas, os 10 não. Tudo bem, mas mesmo você que se encontra com os 10, você não tem nenhuma base bíblica para dizer que o batismo realizado por vocês está em vigor nos dias de hoje. Porque através do que nós vamos ler, nós vamos poder entender. Nós vamos poder entender. Minha garganta está demais, minha voz está indo embora. Mas eu não me importo se estou pagando mico ou não. O que importa é que esse conteúdo, que essa mensagem seja levada até vocês e que vocês possam repassar e que vocês possam continuar ela, passando adiante para outros a quem vocês amam. Vamos olhar outros textos. Atos 9, 17 e 18. Atos 9, 17 e 18. O que eu faço aqui não é para convencer ninguém, é para que vocês mesmos possam entender, para que vocês mesmos possam pesquisar e tirar suas próprias conclusões, entender por vocês mesmos. Mas saiba de uma coisa, peça a Yahushua que lhes auxilie quando vocês forem ler. Diz assim, o 18 e o 19. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. E tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então aqui Yahushua já havia sido morto. Paulo aqui havia sido batizado por conta dos rudimentos que ainda estava, parecia que ainda estava em vigor.
Paulo havia sido batizado. Porque, como eu falei, é um costume que muito difícil seria tirado. E hoje, só chegou até o dia de hoje, porque esses líderes mantiveram esse rudimento como invalidade para poder, assim, fazer com que eles venham a ser beneficiados. Para que, assim, eles venham a ser beneficiados. Interessante que você vê batismo em todos os lugares. Até na capoeira tem batismo. Na macumba tem batismo. Quer ver uma coisa semelhante? Na época da lei tinha templo, tinha sacerdote. Hoje continua tendo templo. Aí tem o templo católico, tem o templo protestante. Nenhum tem pastor, nenhum tem padre, no outro tem pastor. Nenhum tem púlpito, no outro tem altar. Em um tem Santa Ceia, no outro tem Santa Eucaristia, eu não sei nem o nome que eles utilizam lá, no catolicismo. Aí no outro tem dízimo, no outro também tem. E assim sucessivamente. E se você for olhar, você vai ver que são muitas coisas a serem comparadas. E há muita semelhança, até porque o protestantismo é filho do catolicismo. Lutero, inconformado com algumas das imposições que estavam sendo colocadas pela liderança católica, ele sendo um padre, reagiu e abriu, levando consigo alguns dos que lá se encontravam, para tentar destruir, porém esse sistema se encontra de pé até o dia de hoje, mãe e filha. E a mãe não se dá bem com a filha. Mas tudo bem, isso tudo era coisa que não deveria existir nos nossos dias. Mas alguém tinha intento de ser beneficiado. Por isso, essas práticas. Mas quando Yahushua morre, tudo muda. Tudo muda. Vamos olhar os versículos. Eu já falei o Atos 9, 17 e 18. Vamos olhar agora 1 Coríntios 14 a 17. 1 Coríntios 1, 14 a 17. Nos depararemos com a seguinte expressão, Paulo falando, né? Dou benevolência a Iarro, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Yahushua para batizar, mas para pregar a promessa, para pregar o evangelho da promessa, ou seja, a mensagem da promessa, não com sabedoria de palavras, para que não se anule o seu madeiro. Então aqui você vê que Paulo, ele havia batizado alguns até então, ele não conhecia também, e a partir do momento em que ele conheceu, ele não batizou, até porque ele não foi chamado para isso, e aqui ele já tinha ascendido ao terceiro céu, ele já tinha ido ao terceiro céu, e ali ele recebeu instruções essas que ele tinha que trazer a nós. E aí ele chega aqui, ó, ainda bem que eu não batizei ninguém, ou seja, a Crispo e Gaio, e a casa de Estéfanes, e depois não lembro se batizei mais algum outro. Porque não fui chamado para batizar, e sim para anunciar as boas novas. E sim para anunciar as boas novas. Vamos olhar mais textos. 1 Coríntios 12, 13. É o mesmo livro, porém diferente o capítulo. 1 Coríntios 12, 13.
Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos nós foi dado, e a todos nós foi dado a beber um só Espírito. Então, através do sacrifício de Yahushua no madeiro, quer judeu, quer grego, quer livre, quer escravo, não importa, desde que seja descendente de Adão, todos fomos batizados em um só Espírito. Para quê? Para sermos corpo. Para sermos corpo. Por isso lá em 2 Coríntios 5,14 diz assim: o amor de Yahushua nos constrange julgando nós isto. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Só que agora tem um detalhe. Mesmo que você não quisesse, você morreu para esse mundo. E através dessa morte você foi batizado. Somente através da morte de Yahushua no madeiro, você foi batizado. Você não vai mais ver fazendo uso de água. Vamos dar uma olhadinha em mais um texto. Gálatas 3. Gálatas 3, 27. Desculpa, pessoal, minha garganta tá ruim, mas eu não vou deixar de postar esse vídeo. Porque todos quanto foste batizado em Yahushua, porque todos quanto foste batizado em Yahushua, de Yahushua vos revestiste. O que é que o autor Paulo aqui está querendo dizer aos Gálatas? Que quando Yahushua morreu, todos nós fomos batizados na sua morte. Todos nós. Todos nós. Ah, mas eu bebo fumo. Foi batizado. Foi por você. Ele o batizou. Você só vai entender isso quando ele te revestiu dele. Quando ele ressurge, ele o reviste dele. Aqui o autor está dizendo assim, que todos quantos foram batizados em Yahushua, de Yahushua foste revestido. Se você um dia foi batizado na morte de Yahushua, você está revestido dele. Ah, mas aí tem tantas pessoas ainda lá fora. Ele as abatizou, falta elas se revestirem dele. Porque ele já fez isso por elas. E isso só vai ser possível quando elas reconhecerem e decidirem tomar uma posição ao lado dele. E quando eu digo tomar uma posição, não estou direcionando você para uma instituição religiosa. Eu estou convidando você a mudar as atitudes que você tem, a ter outros princípios do qual você tem como princípio hoje. Mudanças de atitude. Um ato pode mudar tudo e Yahushua já fez esse ato por você. Largue essa sua má prática. Torne-se uma pessoa boa. Não que você será salvo por conta da sua bondade, porque nós seremos salvos única e exclusivamente pela fé. E isso não vem de nós, porém é dom de Yahu. Então eu peço a você que tome uma decisão hoje. Abandone a sua prática errada, promíscua. Uma prática da qual não agrada ao teu Criador. Ele enviou o seu Filho. E ele comprou com o sangue do seu Filho você e eu. E aí você se deixa levar por aqueles que só querem tirar proveito.
Você já foi sepultado juntamente com ele. Ele não nos pediu permissão, ele fez isso e acabou. Ele fez isso e acabou. Vamos ver aqui o Coríntios 5:14 que eu mencionei, que aí você vai ter compreensão de fato do texto. Ele diz assim, ó, ele morreu por todos, para que os que vivam, 2 Coríntios 5:15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Assim como nós daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Se conhecemos Yahushua segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então as coisas velhas já passaram e eis que se fez tudo novo. Os rudimentos ficaram para trás. Não lhes deixem batizar, porque isso é maldição. Isso é maldição da lei. E todo assim que se deixa levar estão debaixo da maldição. A lei é maldição. Porque quando você se submete à lei, você não é capaz de cumprir toda ela. E quando você se submete à lei, você está dizendo assim para Yahushua, o que você fez por mim não é suficiente. Eu preciso da lei. Vamos ver o que diz a lei? O que diz Paulo a respeito da lei? Eu já estou com o livro aberto. Olha o que é a lei, pessoal. Eu vou ler aqui. Eu estou em Gálatas. Deixa eu ver aqui. Ó Gálatas, é Gálatas 3. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outro, antes cujos olhos foi Yahushua, exposto como sacrificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação das boas novas? De que forma vocês receberam os evangelhos, as boas novas? Pela pregação da lei? Ou pela pregação, pelas obras da lei? Ou pela pregação das boas novas? Sois assim insensato, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade não for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito é o que opera milagre entre vós. Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Iahu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Iahu justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou as boas novas a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados, com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Quando ele diz todas as coisas escritas no livro da lei, ele inclui os preceitos de Moisés, 613. Um dos outros preceitos que era legal na época da lei era que quando alguém violasse até mesmo o sábado serem apedrejados. Isso era legal, eles não seriam tidos por culpado. Eles não seriam tidos por culpado. E aí hoje você vê algumas pessoas querendo defender os 10 mandamentos e guardar o sábado, e tem aqueles que transgridem e não são apedrejados. Então não estão cumprindo, porque eram para eles apedrejar todos quantos não guardam. Era um direito legal que eles tinham de apedrejar. Então, continuando aqui, ó,
Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Justificado diante de Yahweh, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé. Ora, a lei não procede da fé. E se você quer guardar a lei, saiba que você não procede da fé. Porque quem procede da fé é Abraão. Abraão, desculpa, Abraão, ele foi chamado e ele não tinha obra. Ele não tinha nenhuma obra, ele não havia realizado nenhuma obra, porém ele foi convidado a retirar-se e ele somente creu. Se você, assim como eu, crê, saiba que você está inserido no reino. Mas se você está debaixo da obra, você vai depender muito das suas obras. Como os espíritas, que acham que por fazerem muitas obras serão salvos. Compreensão errada. Aí diz assim, sem ofensa aos irmãos. Porém, eu não estou falando contra irmãos. Estou falando contra as coisas que lá praticam. Aí continua. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Yahweh, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Quem quer viver pela lei tem que observar os 613 preceitos, não os 10 mandamentos, está falando de preceitos. Não se refere a 10 mandamentos, mas se refere a 613 preceitos, como está escrito. Aqueles que observam os seus preceitos, por eles viverá. Yahushua nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para você e para mim, quando ele assumiu a nossa maldição, morrendo em nosso lugar, ele nos levou juntamente com ele para a sepultura, para o batismo. O batismo nada mais é do que morrer para o mundo e viver para Yahweh. Além de ter aquela outra interpretação de ser introduzido, inserido, posto dentro de. Então, quando ele nos levou junto com ele para a sepultura, cravando ali os nossos pecados na cruz, e ele permanece lá no madeiro, os pecados, e os pecados ainda permanecem no madeiro, amaldiçoado, porém ele se libertou de lá e também nos libertou da condenação da morte. Eu estou tentando aqui trazer uma ilustração mais clara para que você tenha compreensão do que diz as Escrituras. Quando ele foi sepultado, nós fomos juntamente com ele, mesmo sem que nós tivéssemos pedido, porque foi com esse fim que ele veio. E todos os que aqui se encontram estão mortos. Alguns ainda mortos para Yahweh, outros agora mortos para o mundo. Por isso Paulo diz, que faremos? Pecaremos mais ainda para que a benevolência seja abundante? De modo algum. Como nós que morremos por pecado, podemos viver no pecado. Se morremos por pecado, como podemos viver por pecado? Mas tudo bem, aqui não se trata de pecado, aqui se trata de batismo. Mas é uma coisa ligada à outra, está tudo junto. Aí ele continua. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio em Yahushua, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmão, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, muita vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz e aos seus descendentes, como se fala de muitos, porém, como de um só,
e ao teu descendente, que é Yahushua. Então aqui ele veio, e através de um só dos descendentes de Abraão, todos, passou a todos. Então, você decide se você ainda defende o batismo. Tem mais textos aqui. Tem muitos outros textos, mas eu quero me deter nesses. Então aqui nós podemos ver que o batismo não é mais uma prática. E mesmo assim, quando eles praticavam lá, se você abrir Atos 32, vamos dar uma olhadinha, só para não falar que eles não batizavam, eles batizavam. E olha as maneiras pela qual os discípulos de Yahushua batizavam. Os discípulos de Yahushua batizavam, não segundo Yahushua mandou eles batizar em Mateus 18, em Mateus 28, 18 a 20. Interessante que Yahushua ali, na verdade ali se encontra a palavra Jesus, esse texto foi inserido para corroborar com a tal trindade. Então esse texto ele é inserido, porém, vamos supor que ele seja uma realidade. E Yahushua diz aqui aos seus discípulos, olha, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver como que os discípulos batizavam. E por sinal, abri em cima, em cima, em cima. Quer dizer, não abri em cima não, é Atos, eu estou em João. Atos 2. Diz assim, ó, ouvindo, o 37 e o 38. Deixa eu ver se o 39 também. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram-lhe a Pedro e aos demais apóstolos que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua. Só, não tem pai, não tem filho, nem Espírito Santo. Quer dizer, aqui só encontra o filho, mas aqui não é a palavra filho, é o nome do filho. E quando você é batizado nessas instituições, eles dizem em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Pode ser Satanás. Em nome do Filho, qual é o nome do Filho? Pode ser qualquer nome de um outro demônio. E em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo tem nome também? Legal! Eu nunca tinha me atentado para isso não, tá? Em nome do Pai, mas qual é o nome do Pai? Em nome do Filho, mas qual é o nome do Filho? E em nome do Espírito Santo. Cadê o nome desses três? Vocês são batizados em nome de três entidades, das quais vocês nem conhecem. As religiões de magias negras, ela que tem esse hábito, né, de pai de santo. Se vocês se consideram santo, quem é o pai de vocês? Essa palavra santo não tem nada a ver com o nosso Criador. Quer ver uma coisa? Quando os querubins, os serafins, estão diante com duas asas e cobre o rosto, com duas cobre os pés, com duas asas cobre os olhos, com duas cobre os pés e com duas voavam suavemente. Ele passa uma mensagem através dessas atitudes, que talvez a gente mencione isso num vídeo para frente. Eu posso até tentar antecipar um pouco. Quando ele tapa os olhos, eles estão mostrando para mim e para você que eles não são dignos de olhar para aquele que estavam diante deles. Quando ele cobre os pés, é que eles estão escondendo o caminho pelo qual eles têm andado com vergonha diante daqueles que lá se encontram. E quando eles voam suavemente, e eles vão dizendo ali, é santo? É isso mesmo, santo? Se a palavra santo quer dizer separado, então por que eles estão dizendo assim, separado? Separado, não cabe. Não cabe. A palavra separado não cabe. Então eles estão ali diante do trono do Altíssimo dizendo separado, 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 como se tivessem sedado. Não. Ali provavelmente eles estão dizendo justos, justo, mas a palavra santa foi colocada e ela não traz um sentido. Se você fala a palavra santo, mas sem saber o significado, beleza. Mas quando você sabe o significado, perde o sentido. Perde o sentido.
Então vamos dar uma olhada aqui. Então, se você quiser continuar falando a palavra santa, aí é problema de vocês. Mas procurem saber que palavra santo nada mais vem. Ela é derivada de Sancos, que é uma entidade muito antiga, adorada pelos romanos. Mas tudo bem, não é a respeito disso que eu quero falar. E aí você vê os querubins diante do altar do Altíssimo, com duas asas cobrem os pés, com duas cobrem o rosto e com as outras duas voam, dizendo santo, santo, separado, separado, separado. O significado da palavra santo é separado, mas também pode ser limpo, perfeito. Então limpo, limpo, perfeito, tudo bem. Mas provavelmente ali eles estavam dizendo justo, digno, digno. Porque essas escrituras foram mexidas. Então Pedro responde assim, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua. Não tem Pai, não tem Filho, nem Espírito Santo, somente Yahushua. Tudo bem que Yahushua é filho, mas aqui ele é dado o nome. Nós damos o nome, a religião que vocês seguem não dá o nome. Há uma diferença entre nós. Nós apresentamos o nome daquele a quem servimos. Vocês não apresentam o nome daquele a quem vocês servem. Também é mais uma coisa que você pode observar. Aí ele diz assim: pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos, e para todos que ainda não estão, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Yahu chamar, para quanto o nosso Altíssimo, Soberano, Criador o chamar. A promessa é para todos aqueles que forem chamados, ou seja, diante da relação que ele tem no livro da vida. O livro da vida é exatamente, tem ali no livro da vida, consta o nome de todos aqueles a quem ele veio buscar. Então há uma predestinação. Só se salvarão os que estão escritos no livro da vida. Se você não crê em predestinação, então por que se refere a um livro da vida? Claro que isso pode não ser literal, mas se é uma forma da qual ele apresenta, para que eu e você possamos ter entendimento. Todos os que se encontram escritos no livro da vida, que já está escrito desde antes da fundação do mundo, serão salvos. E ainda que essas pessoas estejam em outros caminhos. E aí eu repito, ainda que essas pessoas estejam em outros caminhos. Caminho não se refere a templo, instituição religiosa. Caminho é quando você tem uma conversão e você muda por completo a sua maneira de lidar com as pessoas, quando você trata elas com respeito, quando você muda por completo, uma conversão completa em Yahushua, uma nova criatura, uma pessoa que desejava mal agora deseja o bem, uma pessoa que não prestava para ajudar agora só vive ajudando e ajudando e ajudando e ajudando, vive realizando boas obras, porque todo aquele que realiza boas obras realiza essas boas obras porque hoje Yahushua habita dentro delas. Porque Paulo mesmo diz, o mal que eu quero fazer, esse eu faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Não há bem habitando em nossa carne, se Yahushua não estiver dentro de mim e de você. Então, a questão do batismo foi resolvida lá na cruz. Na sua morte, ele nos batizou. Colossenses, lembrei de uma passagem aqui, Colossenses 2:12. 2:12. Colossenses 2:12. Eu gosto de dar versículos para que vocês possam compreender e vocês mesmo tirem suas conclusões. Aqui, exatamente aquilo que eu falei. Tendo sido sepultado juntamente com ele no quê? Olha, tendo sido sepultado juntamente com ele, olha a palavra.
juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Yahweh, que ressuscitou dentre os mortos. Então todos nós fomos sepultados com ele aonde? No seu batismo. A morte de Yahushua nos batizou. E quando é que nós fomos ressuscitados? No momento em que ele ressuscitou. No momento em que ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Mas isso só vai acontecer na vida de algumas pessoas no momento em que elas o reconhecerem. Se você o reconhece, você está sendo ressuscitada. Por isso Yahushua disse: vós fareis obras maiores do que esta, porque vou para o Pai. A partir do momento em que você der crédito às palavras da qual eu tenho vos dito, e a partir do momento em que você tomar uma decisão ao lado dele, sabe o que está acontecendo, meu amado? Você está ressuscitando. Você está ressuscitando. Sabe por quê? Esse mundo inteiro está morto. Não acredita? As Escrituras falam isso. E eu vou fechar aqui. Vou ler esse e vou fechar. Isso é, se der tempo até de ler, porque, como eu já falei, já estou em 1 hora de vídeo. E meu celular, ele trava. É o 5, estava no 3. Por isso o amor de Yahushua nos constrange, julgando nós isto. Se um morreu por todo, logo todos morreram. Ele morreu por todo, para os que vivem não vivam mais para si. E hoje os que vivem são os que ressuscitaram em Yahushua. Yahushua levou 3 dias para ser ressuscitado pelo Pai. Quantos dias você vai levar ainda para ser ressuscitado? Eu levei 23 anos para ressuscitar. Eu levei 23 anos dentro da cova. Depois que eu saí da cova, me jogaram. Na verdade, eu levei 45 anos para ressuscitar. Porque eu só ressuscitei agora. Até porque ainda, enquanto eu ainda estava na religião, eu ainda estava morto. Mas já estava vendo a luz. Mas já estava vendo a luz de Yahushua. E hoje eu posso dizer para você que eu sou um ressuscitado em Yahushua. Hoje eu posso dizer para você que eu sou uma nova criatura. Então, eu deixo essa passagem de Coríntios 5. Leia 2 Coríntios capítulo 5. Vocês vão amar, vocês vão entender. É fácil, é simples. E não precisa de que eu lhes explique, nem de nenhum outro intérprete. E que Yahushua os abençoe. E que vocês possam compartilhar esses vídeos com seus familiares e amigos. Ajude esse canal a crescer. E que Yahushua os abençoe. Eu deixo-vos a paz e um beijo no coração de vocês. Até a próxima, pessoal.